Olá, pessoal, bem-vindos. Novamente estamos aqui para uma viagem virtual em Israel. Meu nome é Marcel, guia de turismo, e vamos seguir hoje para uma visita a uma cidade que não é uma grande cidade, uma cidade que tem aproximadamente pouco mais de 200 mil habitantes. É a nona cidade em tamanho em Israel e recebe um nome histórico. Apesar de ser uma cidade nova, de pouco menos de 100 anos, de 1924, quando ela foi iniciada sua reconstrução, ela tem uma história de quase 3.000 anos, com a chegada de Josué no período das 12 tribos, onde cita na Bíblia passagens de lugares por onde as tribos de Israel se assentaram, e aqui também essa cidade foi uma das cidades históricas do período das tribos. Se encontra na região que nós conhecemos como o bloco de Dan, Gush Dan, região que fica onde a principal cidade é Tel Aviv, com um pouco mais de 400 mil habitantes, e a cidade que nós estamos falando aqui, marcada em vermelho, é a cidade de Bnei Brak. A cidade de Bnei Brak, que também vai ser famosa não só na época de 3.000 anos atrás, mas um pouco menos de 2.000 anos atrás, também a cidade famosa vai ser citada na literatura talmúdica, na Mishnah, onde falamos também na literatura da famosa Haggadah de Pessah. Nós costumamos ler na Páscoa judaica, no Pessah, sobre um trecho da Haggadah, sobre sábios que estavam sentados conversando, discutindo na cidade de Bnei Brak, e o famoso sábio era o Rabi Akiva. Achados arqueológicos encontraram onde ficava a cidade de Bnei Brak de 2.000 anos atrás, da época do Segundo Templo. Elas ficavam nessa região aqui, onde marco para vocês aqui no mapa, uma região que tem hoje parques safari, que fica na região do bloco de Dan, e aqui a cidade demarcada em vermelho é a cidade atual, moderna, de Bnei Brak, uma cidade de 200 mil habitantes, onde predominância hoje dos moradores são judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos. É uma cidade com um volume de construção muito grande, muito pouca área de espaço para muita gente, onde predominantemente isso acontece nas cidades com públicos ultra-religiosos e religiosos, que têm uma média de filhos, de 6 a 7 filhos, uma família normalmente composta de 8, 9 pessoas. Esse é o padrão normal da média, né, dos moradores ultra-ortodoxos de Israel, que compõem, hoje em dia, aproximadamente 12%, entre 11% e 12% da população geral de Israel. E essa, até alguns anos atrás, até uns 20 anos atrás, seria talvez a única cidade exclusivamente ortodoxa, ultra-ortodoxa. Hoje em dia, existem outras pequenas cidades e outras regiões de moradia onde vivem também grupos ultra-ortodoxos, e existem as cidades mescladas normalmente. Então, aqui é predominantemente ortodoxos. É uma cidade, então, que a gente vai visitar ela agora, um pouco da história dessa cidade também, e do que acontece nessa cidade. A principal rua dessa cidade vai se chamar Rua Rabi Akiva. Essa Rua Rabi Akiva que vocês estão vendo aqui, vão acompanhar comigo numa caminhada nessa rua, é a principal rua comercial, como vocês podem ver, residencial. Quando eu falo, uma cidade que uma cidade antiga, nasceu em 1924, boa parte das suas construções na principal área da cidade ainda são construções antigas. Os prédios dos lugares históricos são também prédios baixos, 4 andares, assim era até os anos 60, 70, e nos últimos 20 anos, então, que cresceu bastante e enriqueceu também a cidade, se levantou muito mais prédios, e hoje temos prédios altíssimos também, e não só residencial, como também comercial. Então, essa rua principal, Rua Rabi Akiva, que carrega o nome desse personagem Rabi Akiva, exatamente porque, citado há 2.000 anos atrás, a cidade onde ele morava, próxima dessa região onde hoje se encontra a cidade moderna de Bnei Brak. É uma cidade que encontramos vários grupos
como falamos, ultra-ortodoxos, de diferentes correntes, sejam eles racídicos, sejam eles lituânicos, sejam eles sefaradim, sejam eles ashkenazim, que vivem e convivem aqui com as diversas sinagogas, diversas academias de estudos yeshiva, diversas escolas. E, logicamente, as pessoas vão perguntar do que eles vivem, essas pessoas, né? Então, hoje em dia, mais de 50%, e já nos números também desses lugares eram bem assim, mais de 50% trabalham em várias áreas comerciais. Já nos anos 40, 50, quando o Estado de Israel nasce, nessa cidade vão ser criadas algumas indústrias, muitas indústrias têxtil, existem algumas indústrias, e hoje em dia tem também indústria da área cibernética, da área de tecnologia. Tem já na cidade também 2 torres com escritórios exclusivamente para áreas de tecnologia, todo o comércio, sem falar de todos os serviços que a gente conhece de uma cidade normal, planos de saúde, farmácia, restaurantes, supermercados, comércio tradicional. Ou seja, a cidade em si ela é exclusivamente ortodoxa, onde mais de 50% do mercado são de homens, as mulheres mais de 70% no mercado trabalham. Ou seja, esse é o perfil das comunidades hoje ultra-religiosas. Uma parcela dos homens, um pouco menos de 50%, dependem ainda de viver somente de estudo, e as esposas trabalham. Logicamente, isso faz com que essas cidades, como essa, Bnei Brak em especial, seja uma cidade pobre dentro do padrão médio de Israel. Não é uma cidade onde as pessoas são ricas ou vai ter muito luxo. É uma cidade, pode-se chamar de classe média baixa, não são pessoas muito ricas, apesar de existirem, logicamente, como em toda a sociedade, parcela de pessoas que têm sucesso comercial na sua vida e trabalham e se sustentam e vivem dentro de um padrão médio e alguns até alto também em Bnei Brak. Dentro da história da cidade de Bnei Brak, como vocês podem ver, no início das colonizações, na década de 20, quase 90 anos atrás, né, um pouco mais de 90 anos atrás, a gente tem aqui como funcionava. Eram boa parte dos lugares agrícolas, a dependência muito grande nessa região eram de bosques, em especial de laranjas. A gente vai conhecer da história que essa região vai produzir. Laranjais é um dos frutos principais que eram exportados saindo pelo porto de Jaffa, e aqui também ao redor de Bnei Brak encontramos os moradores. Como vocês podem ver, não eram todos ultra-ortodoxos ou os religiosos que a gente imagina de hoje. Nessa época, 100 anos atrás, as diferenças eram bem menores de comportamento, eram pessoas tradicionais, religiosas, mas sem diferenças de vestimentas, como a grande maioria. O mundo evoluiu nesses 100 anos, mas as ruas comerciais continuavam as mesmas, e as pessoas assim atuavam com o comércio que tinha de simples da época. Vendiam leite, vendiam carne, trabalhavam com pecuária e agricultura. Parte do que hoje é Bnei Brak, essa colina aqui, a gente encontra como eram as moradias há 100 anos atrás, 1928, menos de 90 anos atrás. Assim era a Bnei Brak antes do Estado de Israel nascer. E, logicamente, a gente vê que a cidade cresceu, aqui a famosa Rua Rabi Akiva que a gente falou antes, em pleno dia do Shabat, onde boa parte da cidade ela não vai ter circulação de carros e de ônibus públicos, nada disso, apenas vão circular polícia, ambulância. Normalmente os carros particulares e os transportes públicos nas principais ruas, elas vão ser fechadas, praticamente não tem movimento, as pessoas andam pelas ruas. A famosa Rua Rabi Akiva é um grande calçadão para, no período de Shabat, sexta-feira de noite e durante o sábado, as pessoas passeando. Logicamente, tem um público muito pequeno de não religiosos que convivem, que às vezes são filhos ou segunda geração, terceira geração das pessoas que vivem aqui, e convivem de forma harmoniosa. Logicamente, existem conflitos em todas as sociedades, em todos os momentos, e essa é uma parte da história dessa cidade que hoje em dia a gente já podemos falar que está muito igual a todas as outras cidades israelenses em matéria de comércio, em matéria de trabalho, em matéria de educação, bem próximo da região comercial de Tel Aviv. Então, muitas pessoas que vivem aqui trabalham em Tel Aviv também. Hoje em dia é uma forma normal da convivência, das proximidades que se encontra essa cidade. Então, vocês estão convidados também, numa oportunidade que vierem para Israel,
conhecer essa principal avenida, que é a Avenida Rabi Akiva, com vários dos comércios, muito logicamente partes também de judaica, de arte judaica e de artigos religiosos, mas não somente disso, também como o comércio tradicional de roupas é bem comum nessa região. Então, bem-vindos aí a todos e esperamos ver vocês na próxima viagem.